Seguimos com a nossa programação e, como vimos até aqui, o agro envolve diferentes formatos de organização, estratégias de atuação, muita tecnologia, inovação e agendas importantes para o planeta. Nesse setor, tudo está conectado, no campo ou na cidade, do cultivo à distribuição. Muita gente contribui para que essa roda continue girando. Vamos saber mais sobre a integração de cadeias produtivas agora, contando com a moderação do diretor secretário da Abra Milho e presidente eleito da Maisal, Bernard Kipp. Completam o nosso palco o gerente de Relações Internacionais da UNEM, Andréia Veríssimo. O diretor-presidente da Agrindus S.A., Roberto Yank Júnior. O consultor de agropecuária da Agropecuária Vista Alegre, Paulo Gomes. Este é o painel Integração de Cidades de Cadeias Produtivas. E com a palavra é com o moderador Bernardo. Boa tarde, colegas. Estamos aqui. Vamos tentar animar esse público após o almoço. Alguns já estão almoçando, alguns estão até mandando oi aí para nós. Bom, Andréia, Roberto e Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre a integração, sobre os desafios que nós temos da integração e talvez um dos pontos que, enquanto vocês preparam a palestra já da Andréia para já estar preparada, vamos tentar um pouco ser um pouco picante, um pouco animador para o público sobre os desafios que nós temos. Nós temos visto aqui no GAF bastante discussões sobre como o agro brasileiro é bom, como nós somos campeões. Vamos talvez um pouco falar dos desafios que nós temos com a nossa sociedade civil. Tá? Esse é um dos desafios que eu estou colocando para vocês. Acho que a palestra da Andréia já está lá. Então vamos começar com você, Andréia, médica veterinária, né, mestre em administração rural pela Lincoln University, né, de Nova Zelândia, executiva do agronegócio com passagens pela SIC, Serviço de Informações de Carne, a BIEC, você trabalhou na Elanco, na BASF, na FIEGS, e hoje você está aqui representando a UNEM, né, a União Nacional do Etanol de Milho, onde atua como gerente de relações internacionais. Andréia, o microfone é seu. Obrigada, Bernard. Olha, primeiro eu só quero dizer, é uma grande alegria estar aqui. Se a gente pensa, eu fiquei refletindo muito, né, sobre integrações de cadeias produtivas. Eu acho que esse ambiente aqui é um grande ambiente integrador, né? Estamos aqui integrando o agronegócio sob as suas mais diversas esferas. Bem, eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do setor de etanol de milho e refleti muito antes desse painel, pensando nele como um grande integrador de cadeias produtivas mesmo. Então, vou apresentar para vocês, considerando que tem gente que talvez não conheça esse setor, por ser um pouco recente no Brasil. E vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa para debater ali mais para o final, Bernard. Então, vamos lá. Primeiro, quero mostrar para vocês um fluxograma de massa e energia desse setor de etanol de milho, tá? E aqui já vou argumentar com vocês que eu entendo que o setor de etanol de milho ele é um grande integrador. Porque eu vou descrever para vocês os processos, então. O etanol de milho começou no Brasil há muito pouco tempo. Apenas 7 anos a gente passou a ter a primeira indústria full de etanol de milho em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Antes tinha alguma produção de etanol de milho, mas em indústrias que eram concomitantemente de cana e de milho. A primeira full foi em 2017, então. Então eu brinco assim, quem piscou não viu que esse setor começou. Quem estava distraído ali na pandemia não viu esse setor iniciar. E olhando para esse processo, então, se a gente começa com 1.000 quilos de milho, e aí a gente está pensando já, então, aqui num primeiro setor produtivo, né, o setor aqui de grãos. E esse setor utiliza principalmente a segunda safra, que a gente já não consegue, né, Bernardo, a gente falava há pouco, mais falar em safrinha, né, porque hoje é um safrão. Então, praticamente, todo o milho que vai para a produção de etanol, ele é da segunda safra de milho. E aí você tem uma outra cadeia produtiva aqui, que é a da biomassa, que vai ajudar a alimentar essa indústria. Então, seja florestas plantadas, né, e aí cavaco de eucalipto principalmente o que é utilizado. Então a gente precisa para esses números aqui, né, 464 quilos de biomassa, se for o cavaco de milho, de eucalipto.
Algumas empresas estão fazendo alguns testes até com outras matrizes aí, com bambu. Eu acho uma coisa bem interessante, porque o bambu tem um crescimento bem mais rápido, um corte mais cedo do que o eucalipto, né? Você leva isso para dentro da biorefinaria de etanol de milho, então, né, essa eletricidade, esse vapor provoca esse setor produtivo. E o que a gente tem como resultado? A gente vai produzir, então, 450 litros de etanol, e esse etanol é um etanol que é indistinto. Você não consegue fazer um teste e ver se esse etanol veio da cana ou veio do milho. E esse etanol, ele está no seu carro, seja se você tem um carro puramente a etanol, ou se você usa, né, se o seu carro é flex, você abastece ora com etanol ou ora com gasolina. Ou se você tem um carro só com gasolina, a gente hoje no Brasil tem o maior mandato do mundo de adição de etanol no nosso combustível. Então, o nosso combustível, mesmo ele sendo, né, gasolina no seu carro, você tem um componente de combustível renovável. E isso é muito bacana, a gente está com isso ajudando a descarbonizar a economia. Então, esse setor ele ajuda muito na transição energética, e por isso que ele é o setor hoje onde os investimentos se voltam também, porque ele é muito adequado ao que a gente precisa hoje no Brasil. E aí a gente produz o DDG, essa parte sólida então, DDG, DDGS, é um produto, é um farelo de milho extremamente rico para a produção animal. E aí a gente começa a chegar na outra cadeia que eu quero falar, que são todas essas cadeias pecuárias, né? Todos esses animais que se alimentam do DDG. Se produz também o óleo de milho, que pode, por algumas empresas, ser mantido dentro do DDG, e aí fica um DDG um pouco mais nutritivo, ou... André, explica o que é DDG para a maioria aqui. Vamos lá. DDG é uma sigla em inglês que quer dizer Distillers Dried Grains, ou seja, grãos secos de destilaria. Existe também o grão seco de destilaria com solúveis, que é o DDGS. Então, as empresas podem produzir o DDG ou o DDGS ou o WDG. O WDG é o wet, molhado no inglês. Ele tem um pouco menos de tempo de prateleira, então ele acaba sendo consumido mais próximo às biorefinarias. Mas existe uma gama de 13 produtos diferentes dentro dessa categoria. Então, a gente hoje está entendendo que é melhor chamar de grãos de destilaria ou distillers grains para a gente falar de todo mundo e não excluir. Se falar só DDG, excluir o outro. Bem, e no final, essa produção toda, ela ainda gera eletricidade que vai de volta para a rede. Então, é um setor assim jovem, moderno. Nos Estados Unidos já é bastante grande e aí indústrias já mais antigas, a gente tem só tecnologia moderna, tecnologia americana. Então é um setor que ele já nasce ESG. E falando em outra siglinha aqui, né? Environmental, Social and Governance, ou seja, com as mais modernas regras hoje de sustentabilidade, de questões sociais e de governança. Vamos passar para o próximo slide aqui. E aí, falando então do milho, dessa base da cadeia, né? A gente estava aqui discutindo, pode esse ano ser um ano com alguma quebra, com alguma perda, com alguma redução de preço, mas assim, no longo prazo, eu estou aqui para falar para vocês de longo prazo, a gente tem uma perspectiva de aumento de produção de milho e de produtividade, né? O Brasil tem tido ganhos em produtividade, ou seja, muitas vezes até reduzindo a área, mas tendo um output maior, ou mantendo a área, e isso a gente vê em todas as cadeias produtivas, né? Então, o Brasil realmente é fantástico nisso. Então, está aqui uma das cadeias. E aí, indo para a próxima, aqui a gente está com um programa de promoção de exportações do DDG junto com a Apex Brasil. É um programa que fez 1 ano de idade nessa semana, dia 20 de junho. E a gente está fazendo até o branding, né, para entender como é que a gente fala desse produto para a promoção da exportação. E essas imagens são as primeiras que a gente está fazendo dos nossos materiais promocionais, onde o branding definiu que a gente tem que mostrar, e aí talvez vamos colocar uma primeira pimenta, Bernard, um lado humanizado da nossa produção agropecuária. A gente se acostumou, e a gente tem muito orgulho como brasileiro, né, aquelas imagens daquele monte de colheitadeira em cunha, laterais, assim, colhendo tudo ao mesmo tempo, né, e grandes biorefinarias e grandes empresas. Isso assusta às vezes. A gente é grande e isso assusta países que são pequenos. Então, a gente quer trazer esse lado humano. E aqui o lado do cuidado com os animais. Então, vocês veem ali na primeira imagem o DDG, né, o DDGS, o produto em si, e ali o seu uso e as pessoas ali cuidando dos animais, fazendo isso com carinho. E o DDG ele pode ser usado em bovino de corte, bovino de leite, equino, suíno, aves, peixes e até pets. Então, todas as cadeias de proteína animal estão aí também sendo tocadas por esse setor. E o que é muito interessante, a gente acaba tendo uma economia circular e o DDG tem ajudado muito a adensar, a acelerar essa produção. E hoje a gente fala que a sustentabilidade é ser mais intensivo. Houve um momento no passado onde a gente achou que o mais sustentável era o mais orgânico, mais lento, mais calmo. Hoje a gente sabe que é assim, é pleno de tecnologia, produzir mais com menos, em menos espaço, isso é melhor para o meio ambiente. Você evita abrir novas áreas também.
Então, se você usa DDG nos animais, você tem animais que ficam prontos mais rápido, você contribui para isso, ou seja, no seu ciclo de vida eles vão comer menos, vão beber menos, utilizar menos terra, isso é tudo muito mais sustentável. Então, você produz mais por área e isso é tudo contribuinte também para que a gente emita menos gases de efeito estufa. E aqui um gráfico que eu acho que é bem interessante, tá? Vocês veem no laranja, que aqui é apenas estado do Mato Grosso. A área de pastagem está em laranja, então uma certa redução, alguma substituição também para aumento de áreas de lavoura. Vocês veem na linha verde de cima o aumento do tamanho de rebanho bovino no estado do Mato Grosso. E essa linha que sobe, vertiginosa, é a lotação, a quantidade de cabeças por hectare. E vocês veem que de repente essa curva acelera, ela fica quase exponencial subindo. Aquele verde escuro lá embaixo do gráfico é a produção de DDG. Então, vocês veem que quando o DDG entra na jogada, ele ajudou a acelerar a cadeia de produção de bovinos de corte. E também, esse setor ele contribui para essa transição energética, seja pela questão dos biocombustíveis, né? E uma área que está crescendo bastante agora é o que se chama de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, os combustíveis sustentáveis para a aviação, que é um setor que precisa descarbonizar, a gente usa muito combustível no setor aéreo. Outro setor marítimo que tem desafios grandes de descarbonização é o marítimo, né? E aí com novas tecnologias de hidrogênio verde e o BECS, que é uma coisa super nova, a gente tem uma empresa começando a trazer isso no Brasil, que é capturar o carbono da atmosfera e jogar para dentro do solo, né? Capturar e armazenar. Carbon Capture and Storage. E aí eu queria mostrar para vocês a marca, então, de promoção internacional do Brazilian Distillers Grains, que então é esse projeto que a gente tem com a Apex Brasil. O setor entendeu que precisava abrir mercado externo e isso é importante, muita gente fica preocupada e me pergunta, puxa, mas vai exportar, vai faltar DDG aqui dentro, a gente adora DDG. Não, a gente tem bastante produção, a gente tem perspectivas de aumento de produção para o futuro, mas ao mesmo tempo acessar mercados externos é muito bom, porque eles são mais exigentes. Então, a gente vai conseguir fazer mais padronização aqui dentro, a gente vai conseguir se organizar melhor. Esse resultado vai ser sentido pelos produtores, que até a gente conversava um pouco antes, né, Roberto? Para que eles tenham certeza que quando vem aquele produto, ele tem ali seus níveis máximos, seus níveis mínimos, e eles sabem o que eles podem esperar quando compram o DDG. Vamos deixar as pimentas para o resto, concluo esse pedaço, ou já jogo uma pimenta para depois, Bernard? Olha, primeiro eu queria pedir para ver se o nosso público consegue bater palma para a Andréa por 2 motivos. O primeiro, ela veio de Porto Alegre de carro para cá, porque não tinha avião, e eu acho que todos nós somos solidários aos nossos amigos gaúchos nesse momento difícil. E Andréa, parabéns, você está aqui defendendo a gente. Segundo ponto que eu queria dizer, para quem não conhece, ela é esposa do Donário. E nesses últimos 10 minutos ficou claro porque que o Donário é uma pessoa tão dedicada e rápida. Porque com ela, olha, respeitou os 10 minutos, que foi uma maravilha. Parabéns. Obrigado, Andréa. Bom, agora nós vamos no próximo palestrante. Eu preciso aproveitar que ontem eu estava fazendo o painel e o irmão do Roberto estava como moderador. Então eu preciso dar umas cutucadas nele. Então, primeiro que eu vou dar nele, ele é muito mais simpático que o irmão dele, né? Você percebe que ele põe a mão na massa e tal, ele não tem aquele jeitão de professor, né? Ele é mais assim, eu diria assim, fofinho, né? O Roberto é engenheiro agrônomo, tá? Ele até me deu aqui um CV, mas eu queria falar as coisas que me impressionaram mais. Ele tem 3 filhas, né? Você tem a Ana Cecília, que é a tua esposa, né? Mas ele é um dos grandes que toca a Gringos, né? E quem não conhece vai conhecer daqui a pouco, mas é um orgulho nacional, toda a instituição que a família dele tem. Eu, como sou um pequeno produtor de milho, sempre enxerguei eles, falei assim, pô, esses caras são muito grandes, são meio difíceis e tal. E não são, olha, eles têm um coração grande, se você é um produtor menor, quer conversar com eles, estão sempre abertos para te ajudar. E é um prazer tê-lo aqui, Roberto. Além disso, você além disso ainda é vice-presidente do Conselho Administrativo da Fundicitrus, né, da parte de citricultura. Você também é vice-presidente da Abra Leite e você é membro do Conselho Superior de Agricultura da Fiesp. Então, microfone seu. Muito obrigado, Bernardo. Bom, gente, eu vou falar aqui então um pouco da Agrindos, nós estamos antes da porteira da fazenda, mas conseguimos atingir o consumidor. A Agrindos é uma empresa de 80 anos, então
ela passou por todos os momentos difíceis aí, desde a Segunda Guerra Mundial, né? E nós estamos lá, agora na terceira geração. Primeiro eu queria falar do nosso grande compromisso, nós produtores rurais em geral, né? Qual é o grande compromisso que tem o produtor? Na minha opinião, o grande compromisso é a intensificação da produção, por um motivo muito simples, porque nós temos terra e água finitos e a população crescente. Como é que se resolve essa equação? A gente não consegue resolver essa equação sem intensificar a produção por hectare e sem impacto ambiental. Agora a gente já fala até em impacto ambiental positivo, né? Então eu vou falar um pouco da integração que a gente faz lá na fazenda. Nós temos lá 3 atividades. Essas 3 atividades, elas buscam a sustentabilidade financeira do negócio. O que leite tem a ver com laranja, que tem a ver com corte? Por que isso é uma integração? Bom, o leite é um produto que custa em dólares e é vendido no mercado interno em reais. O contrato de venda é em reais. São commodities exportáveis, são produtos importados para a gente produzir leite e a gente vende leite em reais para o consumidor brasileiro. E a laranja? A laranja é o oposto, né? A laranja é um produto que custa primariamente em reais. Quem conhece o setor sabe que o grande custo da laranja é a colheita, e é o frete, e é o estoque sobre rodas por conta do produtor no pátio da indústria, né? E o contrato de venda da laranja é em dólares. Então, esses 2 produtos são altamente intensivos por hectare, se forem bem feitos. Quer dizer, a gente pode produzir 30, 40 mil litros de leite por hectare, ou pode produzir 1.500, 2.000 caixas de laranja por hectare. Então, são produtos intensivos sob a ótica financeira, né? Mas são antagônicos. Eles trazem a âncora cambial que é importante para a sustentabilidade do negócio. Por que a pecuária de corte? A pecuária de corte, claro que tem a ver também com a capacidade de uso do solo, mas a pecuária de corte é o único produto que nós temos que não é perecível. Porque o leite e a laranja, depois do momento que eu colhi, ele não é mais meu, né? O corte é o único produto que a gente tem uma janela para decidir a venda dele. Quer dizer, é o único produto que de fato a gente é dono. Então eu queria começar falando dessa integração, que são as atividades que podem dar sustentabilidade para uma empresa antes da porteira, né? Quando eu vou falar do leite, aqui está a criação de bezerras, a gente tem leite tipo A, e com a característica de ser pioneiro no Brasil para beta-caseína A2, então chama-se leite A2. A2 é a mesma proteína do leite da mulher, então é uma característica interessante para quem tem desconforto com leite, né? Mas para a gente conseguir a primeira grande integração aqui, a gente precisa coletar todos os efluentes do rebanho, né? Então as nossas instalações, elas têm que nos dar a capacidade de ter o bem-estar animal, mas também de coletar efluentes. Aí nós vamos conseguir fazer o ciclo virtuoso, né? Esse mesmo que a Andréia comentou, dos nutrientes que a gente gera. A gente tem que pegar toda aquela poluição que é todo o esterco do gado, enfim, toda a água, né? E transformar isso de forma virtuosa em nutrientes, né? Então aqui as instalações de leite são muito importantes para a gente conseguir fazer esse ciclo virtuoso de nutrientes, né? Aqui a sala de ordenha, nós produzimos 70 mil litros de leite por dia, são industrializados na fazenda. Com isso a gente consegue uma baixa pegada de carbono para chegar diretamente no consumidor. Então nós estamos falando de uma solução que os americanos chamam de Local Produced for Local Families, ou seja, produções regionais atendendo populações regionais, e isso é muito interessante sob a ótica da pegada de carbono por unidade produzida, né? Então, é o que a gente busca para ter o tal do impacto ambiental positivo na produção, né? Bom, quando a gente fala então em reciclagem de nutrientes, aí tem que comentar que o produtor de pecuária em geral, e é muito importante a integração lavoura-pecuária nesse aspecto, seja ela qual for, e aqui eu vou falar de uma altamente intensiva, é muito importante que a gente coloque carbono no solo, porque a gente tem uma prática agronômica questionável, que é tirar carbono do solo. A gente colhe a planta inteira, não deixa a palha, né? A próxima lavoura também a gente colhe inteira, então a gente deixa a terra nua.
Então nós temos que ter programas muito mais sofisticados de cobertura do solo do que uma agricultura tradicional, como pecuaristas, né? E por outro lado, a gente tem que fazer muito bem essa incorporação de matéria orgânica, né? De toda a parcela sólida do esterco, né? E também da parcela líquida do esterco, que estão todos os nutrientes solúveis. Então nós temos fertirrigação em todos os pivôs centrais, fazemos forrageiras de inverno, tudo à base de fertirrigação. Temos uma produção de Tifton irrigado que tem 30 anos e nunca recebeu nenhuma dose de adubo sintético. Ela vive 100% de fertirrigação, altamente benéfica para o solo, né? Também temos... Aliás, Roberto, te interrompendo, uma coisa para o nosso público, como eu trabalho, quem me conhece há mais de 30 anos em irrigação, menos de 5% dos pivôs brasileiros fazem fertirrigação. Sim. Tá? É uma coisa muito triste, ainda mais os amigos fabricantes estão aqui, eles gostam, porque quando faz fertirrigação o pivô dura menos, né? Então você tem que comprar um mais novo. Por isso que os Estados Unidos eles gostam tanto de fertirrigação, mas o solo agradece, né? Só para dar uma pequena deixa, Alberto. Muito bom. Essa primeira foto mostra um campo de Tifton com sobressemeadura de aveia no inverno. Quer dizer, o campo tem tanta fertilidade no solo que a gente consegue, então, numa época que tem menos luz e menos água para o Tifton, a gente consegue plantar aveia e fazer uma sobressemeadura de aveia, potencializando muito a produtividade dessa área, né, que é uma área perene, de Tifton perene. Do lado, então, o milho de verão, lá em cima a gente vê ainda uma forrageira de inverno, mais para cima ainda o campo de laranja, né? Quer dizer, existe a integração também com laranja, né? Então, mostrando aqui a produtividade que hoje para nós está em 40 mil litros de leite por hectare utilizado por ano. Quer dizer, a gente faz 100% da demanda de forragem e produzimos 40 mil litros de leite por hectare por ano. Para ter uma ideia, a produção brasileira de leite é em torno de 1.700 litros por hectare, né? Então, o Brasil usa hoje 22 milhões de hectares para produzir 35 bilhões de litros de leite. Se a produtividade não precisaria ser 40 mil, mas se fosse 10 vezes mais, 17 mil, o Brasil precisaria de 2 milhões de hectares. E entregaria outros 20 milhões de hectares abertos, próximo dos grandes centros, para fazer qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de produção aqui perto, né? Aqui nós estamos vendo uma colheita de silagem, né, que é a nossa forrageira principal. 2 safras de silagem, depois 2 safras de aveia nos pivôs, são 4 safras de corte verde, né, para o gado o ano inteiro, então altamente intensivo, né, e de uma forma muito benéfica quando a gente coloca todas essas práticas de adição de carbono no solo. Aqui a nossa linha de produtos, então todos feitos na fazenda, todos frescos, todos com leite tipo A e todos com a caseína A2. Esse projeto de A2 foi aprovado em 2018 no Ministério da Agricultura e ganhou uma alegação de funcionalidade em 2020 da Anvisa, que é uma coisa inédita, quer dizer, foi uma briga de muitos anos, mas a Anvisa reconhece a funcionalidade do leite A2, que a gente adiciona então no rótulo das nossas embalagens, né? Todos esses produtos levam certificados de terceira parte, são produtos que hoje nós temos 7 certificados de terceira parte, do leite A2, do selo verde, do leite kosher para a comunidade judaica, o Fair Food, o bem-estar animal. Então a gente conversa com o consumidor falando então das nossas certificações de terceira parte, e essa mensagem é passada lá no ponto de venda, onde só está o consumidor e o produto, e ele tem que tomar a decisão. Essa mensagem é passada com um selo. Aqui está uma foto um pouco simbólica da fazenda, meu pai no centro, eu e meu irmão Jorge, que é meu sócio, atrás da porteira da fazenda, mostrando que somos do setor primário, e as minhas 2 filhas que estão aqui na indústria, responsáveis pela indústria e pela marca e pela comunicação, enfim, comunicação mais jovem, mais direcionada para o público futuro, né? Aqui do lado de fora da porteira da fazenda. Então, eu acho que eu estou dentro do meu tempo, Bernard, fico aqui, muito obrigado. Olha, parabéns, Roberto. Antes da gente passar para o Paulo, Roberto, só uma coisinha que ficou assim. Tenta
30, 40 segundos dar uma resposta para aquele consumidor que fala, poxa, mas o que você me fala, Roberto, se eu quero comprar um leite orgânico, eu compro o seu, como é que eu consigo dividir isso? Eu acho que isso é importante, que eu sei que está na cabeça de muitos aqui. Olha, o leite orgânico é muito interessante, é uma prática bacana, tem muito na Europa, mas ele é um produto elitista. Ele é um produto que tem uma alta pegada de carbono, porque é pouca produção lá naquele hectare que é finito e com uma humanidade crescente. Ele é produzido longe do grande centro, vendido por um preço alto no grande centro. Então eu diria que o leite orgânico é uma especialidade, é um nicho, mas ele não é a solução, né? A solução é pela intensificação, é por uma boa prática, né? Pelo ciclo virtuoso que a Andréa também comentou, então eu acho que é por aí. Exatamente. Desculpa, Paulo, não vamos pegar teu tempo. Agora nós temos o Dr. Paulo Gomes, um consultor, para quem não conhece, muito conhecido no Brasil, especialmente da área do bife, da carne, né? Na Agropecuária Vista Alegre, mais um aqui de São Paulo, Presidente Prudente. Paulo, o microfone é seu. Dá um show de como nós, pecuaristas, não somos pessoas ruins, né? Boa tarde a todos. É um prazer. Obrigado, Bernardo, meus nobres colegas de apresentação. E não somos realmente a ovelha negra desse negócio, né? E numa breve apresentação, pretendo colocar isso com imagens que o campo é produtivo, sustentável e ambientalmente sustentável e não prejudica essa pegada toda que a mídia nos coloca, tá? Quero estender o meu agradecimento também à organização, o Grupo Better, a Agropecuária Vista Alegre, por confiar nesse trabalho e vir aqui num evento dessa envergadura representá-los, tá? Então nós vamos interagir, pessoal, realmente com essa questão de produção, nessa cadeia produtiva, né, que sai do boi do pasto ao frigorífico de uma maneira sustentável. E essa é a etiqueta que o Grupo Better carrega e a gente, como consultor, né, fica muito satisfeito com isso, com o mercado, foi colocado pelos nobres colegas em expansão, tem espaço para todo mundo ser competitivo, produtivo, sem essa pegada que nós somos, nós prejudicamos o meio ambiente. Isso é uma cadeia produtiva sustentável e promissora. O Grupo Better, né, em 2003, foi a cidade de Rancharia, tá? Aqui no estado de São Paulo. A família tem essa tradição já de frigoríficos, né? Sempre preocupado com essa questão de produção, de geração de emprego e produção sustentável, tá? E gera hoje mais ou menos uma estrutura de 1.000 empregos diretos, tá bom? Com isso, e o grupo enxergando essa cadeia produtiva, nós também fomos buscar o confinamento, que é o fornecedor dessa matéria-prima para o frigorífico. Então, de ser matéria-prima, pelo menos uma grande porcentagem própria, porque você consegue pôr qualidade no produto e ser competitivo no mercado, tá? Então, em 2008, 5 anos depois, foi montada a Agropecuária Vista Alegre, especializada em nutrição, porque, lógico, nós confinamos o boi. Mas o que é importante é essas duas imagens, tá? Nós produzimos pensando no bem-estar animal. 50% de uma baia de confinamento coberta. É a primeira foto que eu pus duas num slide só aí, tá? A de baixo é mostrando por cima todo esse 50% coberto. Pensando no bem-estar animal, com aspersor em cima por causa de temperatura. E hoje, buscando, falar assim, meu confinamento contamina, é dejetos, é o esterco, nada disso. A empresa vai concretar 100% também dessas áreas cobertas, né? 100%, tanto na parte coberta como externa. A foto embaixo mostra isso já no início dos trabalhos. Para melhorar essa qualidade desse esterco para a produção
de grão, de volumoso, de cogeração de energia, tudo de uma maneira sustentável, fechando um ciclo que tudo se aproveita. E por que tudo isso? Porque a cadeia produtiva precisa crescer. E o Brasil tem que sair na frente. Hoje, né, a Embrapa, com pesquisas, com isso tudo, nós temos aí em torno de 7 bilhões de habitantes. Nós vamos para 9. O celeiro de produção é o Brasil. O mercado está de portas abertas para todos, de grão, verdura, né? No nosso caso, carne. E essa carne sai do campo, sai de um confinamento, vai até o frigorífico para ir para o mercado. Essa cadeia produtiva tem que ser equilibrada e altamente sustentável e ecologicamente correta. Não pode dizer que ela prejudica o meio ambiente, não. Como foi falado pelos nobres colegas, pastagem sequestra. O pasto degradado e no chão, esse prejudica. É uma cultura como todas as outras, né? Isso que a gente chama de um sinergismo de produção, tá? Esse sinergismo é o pulmão disso tudo. E o pulmão dessa produção, para todo o alimento que chega na mesa de todos nós, sai do campo, sai do solo. E esse solo tem que ser produtivo. Então a gente corrige ele em cima para a produção de pastagem, cana, como vocês estão vendo na foto, ou silagem. Ainda bem que eu não pus foto de silagem, porque a foto do meu amigo aqui com milho na região dele, eu ia ficar com vergonha, né? Mas fazendo a silagem, ok? Então a gente precisa disso tudo para pôr alimento tudo perto, com a pegada que a gente aplica com o drone, para não ser combustível fóssil, né? Aquelas coisas que está usando muito inseticida, está contaminando. Nós colocamos microvespa para proteger da broca da cana, para ser uma produção melhor, com menor uso de inseticidas, por exemplo. Então a gente tem uma produção de silagem para o gado que vai ser confinado de melhor qualidade, certo? Com menos químico lá dentro para o próprio animal consumir. O frigorífico, o esterco, que eu vejo que era problema, hoje é uma solução para a correção, principalmente para a nossa região, de solos arenosos, com 12% de argila, né, areia, ser produtivo, competitivo e melhorando o solo, corrigindo. E a última foto que está do lado, gerando energia, com parcerias como nós temos na usina na região, gerando biometano, gerando biogás do próprio esterco do grupo. Então, quando a gente fala nesse ciclo, nesse sinergismo, é essa cadeia produtiva que tem que estar fortalecida entre várias parcerias desse setor de produção. Isso fortalece, tem espaço para todo mundo, o sol brilha para todos, né? E aí a gente coloca o meio ambiente num centro desse tripé de produção. É a consciência do grupo, a preocupação com o meio ambiente. E o manejo, né? Ele é o manejo tanto do animal como da planta. Uma pastagem de Tifton com 13,2 cabeças por hectare, a gente também está trabalhando, produzindo mais e menos espaço. Produzindo mais arrobas, porque produz grão, produz soja, produz milho, nós produzimos arroba por hectare. Então não preciso desmatar tanto para produzir mais. Ah, mas entrou a cana, entrou o milho, entrou a soja. Temos que aprender realmente, como foi já dito aqui, produzir mais e menos espaço. E o equilíbrio está solo, planta e o manejo disso tudo, tá? Integração lavoura-pecuária. Aí eu até brinco, né? Cadê a lavoura? Tá no casco desses animais aí, ó. Ela é a lavoura. Ela produz 35 arrobas por hectare ano no sequeiro. Então, essa é uma lavoura. E de precisão, que faz análise, corrige e faz produzir, como o agricultor quer 110 sacas de soja, é meta, é subir, é planejamento.
Isso, o pulmão está corrigido, que é o nosso solo, e não degradado. E o principal de tudo, valorização da propriedade. Nós temos que mudar esse cenário, sair de sermos extrativistas, porque aí quem quiser tacar pedra fique à vontade, né? Mas quando você tem correção de solo, manejo, planejamento, investimento em produção sustentável, estão olhando do foco errado. Porque realmente é possível produzir bem, produzir muito e ser sustentável. E a gente mostra isso nessa pegada, né? Nós temos uma produção, né, dentro do a pasto de 120 dias no primavera-verão e outono e inverno 150. Então, só para resumir, nosso animal entra com peso, fica 100 dias no pasto, com 833 gramas de média. No inverno, 660. O resumo disso, arrobas por hectare. Produzimos no verão 23 arrobas por hectare. 16 no outono e inverno. Então, onde a gente tem que ser mais eficiente? Certo? É isso que a gente tem que enxergar. Nós temos que ser mais eficiente, aonde o custo fica mais baixo. Tá bom? E para deixar uma mensagem, a integração, essa interação, esse sinergismo das cadeias produtivas, melhora a pecuária, melhora o meio ambiente, melhora a agricultura. Isso melhora para o Brasil e mudar a imagem do agro, tá? A imagem do agro ser mudada porque nós somos grandes produtores dessa cadeia produtiva e responsável pelo alimento que chega para o nosso Brasil e para o mundo, né? E essa é a imagem que eu quero deixar aqui para todos, né? Do nosso grupo, do nosso tamanho e da importância do grupo para o mercado e para a cadeia do agronegócio. Agradeço o tempo e desculpa extrapolar um pouquinho. É muito gratificante e como eu também sou pecuarista, produtor, também faço integração lavoura e pecuária, nós quatro aqui temos uma coisa em comum, a gente faz o que a gente faz com paixão, a gente acredita naquilo. E a gente até andando, vendo os vizinhos que não estão evoluindo, a gente tem uma mistura, eu pelo menos, não posso falar para vocês, eu pelo menos tenho ou de dó, né? Às vezes você vê uma pessoa mais velha, não tem filhos que querem seguir, a fazenda está meio abandonada, no fundo dói. Dói porque o nosso maior patrimônio é o solo, né? E se a gente não cuida do solo, eu sempre tento falo para as pessoas nas cidades, a gente cuida do solo como a gente cuida da nossa pele. Se a gente vai no sol e a gente não passa um creme, ou não usa uma camisa, alguma coisa, a gente vai se queimar. E o solo é igual. Falando na camisa, eu queria parabenizar aqui os três, que nós estamos todos de verde. Nós temos que lembrar, nós estamos aqui na casa do Palmeiras, né? Quem não é palmeirense, fique feliz em estar nessa casa bonita, mas nós somos palmeirenses, né? Agora a gente tem o lado frustração, né? A gente tem esse lado que parece que a gente é do ruim, né? Eu brinco muito com o Beno que está ali sentado, quando eu vou lá pela Mais-Al lá fora, eu começo as falas sempre falando, olha, nós somos pessoas do bem, a gente não é agricultor que explora. Andréa, conta um pouco como você lida, você deu alguns ângulos para mim interessantes, e como a gente pode ajudar e talvez abrir os nossos olhos para a gente influenciar melhor a nossa sociedade. A gente parece que fica pedindo desculpas muitas vezes pelo agronegócio, né? E querendo que todo mundo reconheça mais. E a gente tem que entender muito do que está por trás, né? Existe uma coisa chamada de ativismo, que é quando você tem grupos específicos que ficam apaixonados por uma causa, e paixão é um ponto importante, porque muitas vezes tem paixão e pouca informação, eles mesmos, os ativistas, foram convencidos daquela pauta por um nível raso de informação, muito poucos vão a fundo, mas eles viram grandes apaixonados e grandes multiplicadores daquela informação que eles têm. Muitas vezes eles não conhecem o processo produtivo de verdade e eles são muito barulhentos. Então, e eles são poucos, na verdade eles são poucos, mas eles fazem muito barulho. Eles são 1%, 5%, dependendo da pauta. Mas a gente chama eles de uma minoria barulhenta. E o que nós somos? Eu quero dizer nós, assim, setores produtivos, quem não é o ativista, quem está aqui no dia a dia tentando trabalhar e fazer alguma coisa direito.
nós somos uma maioria silenciosa. E a gente acaba muitas vezes sendo impactado pelo que esses barulhentos fazem, porque esses barulhentos vão lá e, por exemplo, vão lá na Comissão Europeia, e você que é produtor de leite, né? Quantas vezes já jogaram lá leite lá na frente dos prédios governamentais, já jogaram esterco, né? E isso assusta os políticos. E aí eles querem alguma política pública diferente. Às vezes essas políticas públicas são definidas porque essa pressão é muito forte junto aos reguladores, e daqui a pouco se vem com uma lei totalmente distorcida. Eu lembro uma vez de conversar com um representante da Copa Cogeca, que é como se fosse uma CNI com CNA lá da Europa, e ele dizia o seguinte: tem lei na Europa para você ter a obrigação de colocar ar-condicionado no compartimento de carga de suínos que estão indo da propriedade para o abate. Mas não tem nenhuma lei mandando que tenha ar-condicionado para o próprio motorista do caminhão. Então, às vezes, a gente está deixando de pensar no todo. E muitas vezes a pessoa que não conhece o processo produtivo de verdade, ela influencia uma maluquice. E aí a gente, como produtor, vai ter que sofrer aquela regra, sofrer aquela punição. Né? Então, isso é bastante complicado. Então, a gente tem que entender que o mundo funciona assim. Muitas vezes essas pautas de ativismo, elas são comerciais. E o Brasil é muito grande, muito forte, cresceu muito, a gente é muito competitivo, então a gente é vidraça, é bom atacar a gente. Né? Isso é tudo importante ter em mente. Obrigado, André. Roberto, nesse sentido, você até contou uma historinha que tem um pouco de sarcasmo, dá uma alfinetada em algumas das associações, dá o seu lado prático e o seu lado de fazer com que muitos se dêem uma chacoalhada na cadeira em relação ao que nós do campo realmente queremos dos burocratas. Olha, até falando um pouco nesse tema que a Andréa estava dizendo, se a gente for procurar quais são as razões de ter essa dificuldade de acessar a pessoa da cidade, eu diria que a culpa é nossa mesmo. É nossa mesmo na questão da comunicação. Porque nós temos bases tão sólidas e cada vez mais sólidas. Eu posso te dizer, por exemplo, lá no caso da Fazenda, o nosso projeto futuro agora é biometano. Quer dizer, é produzir biogás para ser purificado, para ser vendido com atributo verde para empresas exportadoras que precisam do atributo verde para acessar outros países. Então, assim, nós temos a história toda completa, nós conseguimos essa autossuficiência, inclusive com biometano e biogás. No nosso caso da produção de leite, apenas com o biometano dos efluentes, a gente consegue tocar toda a frota da empresa e sobra 80% para comercialização. Quer dizer, é altamente promissor, né? Então, o que eu acho que a gente erra demais é na comunicação. É na comunicação, né? Muitas vezes a gente pede a entrada do governo numa solução que precisaria ser do setor privado, não precisaria ter o governo junto, né? É claro que cada vez que o governo se manifesta uma palavra errada, uma fala errada, a gente sofre, né, no campo. Então, por isso essa âncora cambial, por isso essa dificuldade toda de a gente ter que estar o tempo todo se protegendo na nossa situação de produção primária aqui, né? Mas eu acho que a gente erra primariamente na comunicação. E isso a gente tem tido uma experiência muito boa, no nosso caso, com as minhas filhas, na comunicação. Comunicação para uma categoria que não sabe o que é o leite fresco, o que é o leite A2, o que é a carne especial, né? Então, assim, a comunicação tem que ser feita na linguagem deles. Não adianta ser feita naquela linguagem antiga ou na família margarina lá, né? E dizer que o produto tem mais cálcio. Isso não pega mais para esse jovem. Esse jovem quer outra coisa. Ele quer saber se o animal é bem tratado, como é a questão de sustentabilidade social da empresa, né? Ele quer saber qual é a pegada de carbono. Então, são outros atributos que a gente tem que se modernizar e tem que fazer uma lição de casa para acessar o nosso consumidor urbano, né? Que está ouvindo, como diz a Andréa, vozes de gente barulhenta, né? E nós estamos todos calados aqui nas sombras, né? Muitas vezes nós estamos trabalhando, né? Esse é o problema.
Mas por isso até um momento bom para nós 4 aproveitar e parabenizar o Plínio, a família Nestari, os 2 filhos, a Monique envolvida nesse grande evento, de exatamente trazer a gente para um lugar onde tenha o pessoal da cidade, os chamados urbanoides, tenham mais acesso, né? Pois é, e como você vê, Paulo, que a gente consegue quebrar um pouco isso? Como é que você consegue ver que a gente consegue trazer o lado, por exemplo, o lado do bem-estar animal, tá? Nós sabemos que no fundo o nosso boi Nelore, ele é muito mais feliz do que os outros. Mas como é que a gente consegue mostrar isso para a sociedade? Olha, eu acho que aí entra a tecnologia, né? E aí, realmente colocarmos isso nessa mídia, difundir mais o nosso trabalho. E é o que você falou, mas quem trabalha muito deixa de ganhar, né? Então a gente está deixando o mercado e essa minoria barulhenta, como a nossa nobre colega, fazer esse estrago todo dentro da nossa cadeia produtiva. Nós estamos dentro de um país de clima tropical, que nós temos uma extensão de terras, não é terras parceiras desmatadas não, já terras produtivas, capazes de produzir muito mais. E isso tem que entrar nessa consciência dessa nova geração, que a cadeia produtiva também evoluiu e melhorou, e que o conhecimento deles e a tecnologia jogam a nosso favor, certo? Que é possível produzir muito em uma menor área, sendo dentro da cadeia, né? Se não for economicamente viável, você morre, mas altamente produtivo, sustentável para isso e o ecologicamente correto, para que isso chegue na prateleira do leite, da laranja, da carne, com isso tudo, e ter esse selo que eu vejo. Nós não somos a ovelha negra do negócio. Eu acho que nós somos o mocinho, né? E produzimos muito, temos potencial para produzir muito mais. Por quê? Porque nós temos o berço, nós somos líder de mercado em produção de carne, né? E o Nelore, como você falou, mas nós temos os cruzamentos industriais que nos coloca a carne prime lá na prateleira, né? Que é possível produzir sem que ele sofra, com bem-estar animal, sem estar cutucando e batendo no curral e machucando. Tem ferramentas, tem currais pronto para isso, tem tudo que agiliza hoje, com todo esse meio de transporte, de manejo, de produção, o abate dentro do frigorífico, tudo isso feito de uma maneira totalmente consciente para que atenda esse público jovem, o público urbano, como citado por você, que isso a mídia não coloca. E aí coloca a gente aqui e temos que realmente falar, olha gente, somos produtores, somos do campo e somos sustentável, né? Porque o meio ambiente nós não denegrimos, nós não prejudicamos. Muito bem, nós tratamos ele bem porque pertence para a nova geração, o futuro, filho, neto, para tudo que vem, né? Então nós somos de uma cadeia produtiva de grãos, carne, como um todo, altamente produtivo e sustentável. Obrigado. Ótimo, Paulo. Roberto, você tem mais 1 minuto para dar um parecer ainda e depois nós vamos, como nós 3 somos sábios aqui, vamos deixar a palavra final para a Andréa, para ela dar uma mensagem final para todos nós. E eu digo só uma coisa, eu tenho muito orgulho de ser produtor, tenho muito orgulho de ser brasileiro e a gente não tem nada de ter vergonha. Roberto. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a Datagro, ao Plínio, né, pelo convite. Acho que a mensagem que a gente tem é sempre realmente olhando para o futuro, quer dizer, a gente tem que pensar na questão do impacto positivo ambiental, né? Nós temos que melhorar, profissionalizar a nossa forma de comunicação com o produtor urbano. E um último ponto que eu falaria é sobre a questão da sucessão. Nós temos o defeito na área rural de que no momento da sucessão muitas empresas acabam, porque o patrimônio tem muita visibilidade em relação ao negócio. Então, eu acho que a sucessão é um ponto tão importante quanto os outros,
de produtividade, de sucesso financeiro, enfim, para que a empresa se perpetue, né? E esse é um ponto que outros países já têm soluções, né? Financiamentos próprios para que alguém possa assumir da próxima geração e comprar dos herdeiros, enfim, várias soluções. Eu acho que a gente precisa se debruçar nisso. Nós estamos lá hoje na 4ª geração e estamos muito contentes de saber o modelo que foi feito, né? As meninas não foram criadas para ciências agrárias, foram proibidas de ciências agrárias, podem fazer o que quisessem, vão ver o mundo, vão conhecer o mundo e depois voltam se quiserem. E foi a solução melhor. E elas voltaram. E foi interessante porque ninguém carregou o peso nas costas de ter que assumir aquele negócio, né? Que não é fácil, de fato não é fácil, né? Então deixaria também um lembrete aí dessa questão da sucessão que eu acho fundamental para o sucesso do agronegócio. Andréia? Já sou a última, tá certo. Fiquei refletindo aqui sobre o que o Roberto dizia. Eu acho que eu concluiria com uma coisa que eu ando refletindo também. O Brasil evoluiu muito, e eu posso dizer, do período que eu estou no mercado de trabalho, desde os anos 2000 ali. Eu acho que a gente, como país, é muito mais protagonista em diversos setores do agronegócio, mas também em negociações internacionais a gente melhorou muito também. A gente tem hoje cada vez mais adidos agrícolas nos países, né? São representantes do Ministério da Agricultura nos países, buscando informação, fazendo conexões, nos informando de legislações contrárias. A gente tem negociadores do governo cada vez mais qualificados, né? A diplomacia muito bem. E eu acho que a gente tem mais conexões com o mundo e a gente tem coisas que antes eram muito estranhas para nós, porque a gente dizia assim, que besteira, né? Lá na Alemanha, eu lembro a primeira feira que eu fui na Alemanha, que besteira, eles estão preocupados se o animal era feliz quando estava vivo. A gente aqui no Brasil só quer saber quanto custa, né? Porque a questão é comer. E isso tudo chegou. E vem muito mais pelo jovem, né? Você falava, o que adianta dizer cálcio para o jovem? Quem se preocupa com cálcio é o velho, né? Que vai ficando faltando cálcio nos ossos. Então, saber comunicar. E a gente tem uma mania no agronegócio de pregar para convertidos. A gente faz eventos para nós mesmos, a gente fala para nós mesmos e a gente se queixa dos outros, nós e os outros. Então, a gente tem que saber transpor isso. Tem que saber conversar com todo mundo. E eu acho muito bacana o exemplo de vocês, né? Fazendo a comunicação, entender o consumidor de vocês e conseguir falar. Acho que a gente tem que tentar se espelhar no que vocês fazem. Parabéns. Obrigado, pessoal. Vamos nessa, vamos seguir para os próximos painéis. Obrigado a todos. Vamos que vamos.